Seja muito bem-vindo a mais um Rumo Certo. Hoje é a edição especial da semana, com quase 1 hora de duração. E no programa de hoje nós vamos falar de maturidade digital. Você já ouviu falar nessa expressão? Como avaliar se uma empresa já atingiu a maturidade digital e como pode atingir também? Vamos tratar desse assunto e está aqui comigo um especialista para a gente entender um pouco mais também. Rodrigo Neves, presidente nacional da Anamid e CEO da VitaWeb. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Tudo bom? Prazer, é um prazer imenso estar aqui com vocês aqui para a gente discutir um tema tão interessante e importante para o mercado. Cada vez mais, né? A gente está vivendo um momento de transformação em todos os sentidos, mas na digital muito mais evidente. Então esse assunto é de extrema relevância, por isso também, e pelo seu conhecimento, a sua expertise, a gente vai dedicar hoje a edição especial para falar de maturidade digital. Mas antes de entrar na conversa, eu queria conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, do trabalho que você desenvolve também na instituição, né, que é a Anamid, é uma associação, e também na VitaWeb. Diga lá para a gente conhecer um pouquinho mais do Rodrigo e do trabalho que você desenvolve nessas empresas. Muito bacana. Bom, a VitaWeb é uma produtora de tecnologia. Nós trabalhamos no desenvolvimento de projetos especializados para a área de marketing, publicidade, no digital como um todo. Lá atrás, até para vocês entenderem um pouco do cenário da minha atuação como presidente de uma associação do mercado, foi porque lá atrás eu era posicionado como uma agência digital, né? Só que o universo digital, o ecossistema digital, ele é muito amplo, né? Ele tem muitos serviços diferentes, muitas diretrizes, assim, e a gente percebeu que precisava se posicionar, se direcionar para ter mais foco no que a gente entregava para o nosso cliente. E eu fui uma entidade de mercado, uma associação, participar de networking muito rico, com a troca muito rica com outros empresários, que me fez entender qual que era realmente o nosso viés, né? O que era o nosso core business, como a gente poderia realmente se posicionar. Então, eu recebi uma troca muito rica participando de um movimento associativista como membro, e me apaixonei por isso, porque eu acho que nós temos que nos doar também pelas coisas que a gente recebe. E acabei entrando nesse processo, né? Faz quase 10 anos que eu trabalho com esse movimento associativista e recentemente resolvi fundar a Anamid com outros empresários do segmento. Sou o primeiro presidente nacional da Anamid para transformar esse movimento, né, de associativismo, de comunidades, né, de uma forma diferente que eu acredito melhor. Tá? Porque muitas vezes uma associação é vista como uma entidade muito burocrática, travada, né? E não é isso, na verdade não é isso. Então a gente está com esse movimento justamente para tentar mudar essa forma como as pessoas veem uma associação, e graças a Deus está dando muito certo. Então, o desmembramento da sigla é a Associação Nacional do Mercado e Indústria Digital. Porque o que acontece? A gente fez uma associação mais ampla, sabe? Porque não é apenas... Não tem que estar presente na associação apenas quem vende o serviço. É importante que a indústria digital, que também são parte integrante do ecossistema, estejam presentes com a gente também, né? Então tem o mercado, que somos nós, né, empresas que fornecemos para o nosso cliente final os serviços, e também a indústria, que é muito necessária para a gente conseguir fornecer o serviço para o cliente também, entendeu? Então tem todo o ecossistema envolvido. Fora isso também, a Anamid é a primeira associação do mercado digital que permite que profissionais, pessoas físicas, possam também ser um associado, né? Lógico que existem diferenciais entre empresa e uma pessoa física, né? Mas um associado, um head de marketing, um head de tecnologia, um empresário do segmento, assim, que queira aprender mais e participar disso, pode se associar e fazer parte do network da comunidade, entendeu? Muito bom. E me fale, quais são as principais demandas ou as demandas do momento da associação, ou deste mercado, na verdade, que a associação traz para a discussão? O que acontece muito é evidente a forma como as coisas têm evoluído de uma forma rápida, né? É uma velocidade muito grande, né? O digital, a gente até um pouco tempo atrás não falava tanto de inteligência artificial, metaverso, blockchain e outras coisas, né? Então, assim,
constantemente há uma mudança. E essas mudanças, elas vêm de uma forma avassaladora, e o mercado ele não consegue se autorregular tão rápido, né? Eles precisam de pessoas, entidades que apoiem, né, essas discussões, levem para conversa e debate com o governo e com o mercado privado também, para encontrar as melhores boas práticas para ofertar um serviço, um produto, né? E o cliente, que é o consumidor, né, que realmente vai acabar usando, ele não ser enganado, impactado, aquelas coisas todas, né, que a gente já conhece, entendeu? Então, uma entidade, ela não vai conseguir, de forma alguma, regular todo o mercado e criar regra para tudo. Eu acho que o mercado ele precisa de uma autorregulação também, mas ela é uma entidade, é um stakeholder importante do movimento para trazer luz a algumas discussões que são importantes, né? E conectar todo mundo que é necessário para uma discussão, debater sobre isso e gerar luz para o contratante, para o mercado, para a indústria, sobre como se comportar sobre determinado tema. Está bem efervescente essa questão, né? Aliás, vocês têm participado dessa discussão aqui no âmbito político, em Brasília, de regulação desse setor, eu digo ainda mais com a inteligência artificial, com o ChatGPT, enfim, com tecnologias... A gente está participando do fórum que está acontecendo em Brasília, sobre a regulação da inteligência artificial no Brasil. Participei da última reunião que aconteceu agora, se não me engano, foi em março, sobre esse tema. O Brasília fez um grande estudo, né, com pesquisas em vários países, né, que gerou uma documentação de 900 páginas sobre essas questões de autorregulação da IA aqui no Brasil, né? Questões relacionadas à ética, à cultura e outras frentes aí. E está em debate sobre como vai ser isso. Nós estamos participando desse grupo. Nós também fomos convidados pela SECOM, que é a Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal, a entrar em alguns grupos de trabalho focado em regulação da publicidade digital também. E a gente está acompanhando o andamento, né, sobre como a PL 2630 sobre a fake news está em andamento, né? Inclusive, em breve, teremos uma discussão com vários players de mercado sobre o tema, assim, para dar luz sobre a parte técnica da coisa, né? Quais são os pontos da lei que são bons, quais pontos que não são tão... que não estão tão claros e precisam ser melhor regulamentados. Então, assim... a associação ela vem para não dizer o que é certo e o que é errado, mas para colaborar com que as pessoas discutam, debatam sobre as melhores práticas, entendeu? E é urgente esse debate, né? Essa discussão, né? E, enfim, a conclusão disso mesmo, a regulação disso, né? Alguns setores têm mais preocupação, talvez, ou mais evidência, né? Na questão digital, como é a publicidade também, o setor artístico também, né? De que seja regulado cada vez mais e melhor, para que também esses setores não sofram com isso, né? Tem setores que têm mais relevância, né? A regulamentação não é uma coisa ruim, sabe? Depende do aspecto como ela for seguida, porque ela protege, né, a empresa que está ofertando um serviço, porque ela tem alguma coisa que apoia ela para não ter uma concorrência desleal. Isso acontece bastante em mercados inovadores que tem serviços novos que as pessoas não sabem como contratar, né? Mais ou menos um padrão de valores ofertados, qual é o nível de qualidade que deve se esperar para aquele serviço. Então, assim, a regulação ela é importante, assim, de uma certa maneira, a gente tem que levar isso muito em consideração. E aí a gente falando de maturidade digital, tem tudo a ver com isso, né? Uma regulação talvez um vetor ou um caminho para que essa maturidade seja atingida, né? Vamos conceituar, me diz aqui para a gente entender o que caracteriza uma maturidade digital numa empresa. Uma coisa que a gente percebeu que acontece e que falam bastante, que é muito falado, é sobre transformação digital, né? Transformação digital aqui, transformação digital ali. O que é transformação digital, na verdade, né? E com o advento que a gente teve da pandemia, a gente percebeu que houve uma transformação digital até compulsória. Muitas empresas foram obrigadas, né, a ir para o universo do digital, justamente para poder conseguir ter a sua sobrevivência. Mas a transformação digital nada mais é que você criar planos de ação, né, de forma coesa, né, com uma sequência lógica para que você evolua no cenário digital como um todo, né? E assim você consiga usufruir
melhores benefícios para sua empresa, organização, até pro ecossistema que você está inserido, né? Pensando em empresas que trabalham muito o ESG, né? Quando você fala de maturidade digital, ele é como se fosse uma forma de você ter uma metodologia, um método, né? E um índice para medir isso. Porque assim, transformação digital por transformação digital é fácil de falar, mas qual que é o início, meio e o fim de uma transformação digital, né? E outra, tem um fim? Não tem fim, né? Porque, que nem por exemplo, se você tem algumas ferramentas, metodologias, serviços que são ofertados para o mercado até dezembro do ano passado, com o advento de novas tecnologias que vão acontecer esse ano e que já estão acontecendo, aquilo que você fez no passado já é velho, você tem que atualizar. Então, é uma coisa constante. Mas é necessário que haja uma forma que você consiga ter um método, né? Que aí vem a maturidade digital, para você, uma metodologia para você entender, ó, eu vou começar por aqui, depois eu acho que eu tenho que implementar essas questões, depois eu vou para cá, e vou atingir meu índice de maturidade digital X em tanto tempo. E daí você tem que continuar monitorando esse índice para saber, estou me mantendo ou não, né? Eu tenho que continuar inovando, em quanto tempo que eu tenho que inovar, mas a maturidade digital, na verdade, é um balizador, sabe? É para entender, ó, você, no seu segmento que você atua, no mercado que você está atuante, qual é o seu nível de maturidade perante os seus concorrentes, né? E quais são os passos que você tem que dar para poder evoluir para o próximo estágio de maturidade, entendeu? Não, e o cenário como é que é? Porque a gente tem visto, né, muitas empresas sim adotaram a transformação, como você diz, que de certa forma para todo mundo, até para pessoas físicas, acabou sendo compulsório, né? A gente tem que entrar nesse mundo, mas ela dessa forma pode ser um perigo também, né? Um perigo no sentido que não é eficiente. Uma coisa é a transformação, outra é a transformação com eficiência, que é o que a gente também pode chamar de evolução digital já, né, Rodrigo? Mas como é que é esse cenário? Diga. Hoje, assim, o que acontece? As empresas, um estudo feito pelo próprio Google, né, junto com a Boston Consulting Group, que é uma grande empresa multinacional que faz pesquisa e estudos de mercado, eles descobriram que empresas que aplicam a maturidade digital, né, e vão evoluindo nos seus estágios de maturidade, elas acabam aumentando 20% da receita e diminuindo 30% da despesa. Olha. Então, assim, colocando isso em números práticos, né, quanto que você não acaba ganhando de lucro, né, para os investidores ou até mesmo para a corporação, entendeu? Então, a maturidade digital, ela tá aí para poder ajudar na transformação dos processos, né, e você conseguir automatizar muita coisa. A mesma pesquisa feita pela Google e pela BCG mostra que, assim, que a maturidade digital ela foi dividida em 4 estágios, segundo eles, né? Tem vários outros metodologias e métodos de maturidade digital que dividem em mais estágios. Algumas são 3 estágios, ou são 5 estágios, mas na sua grande maioria as metodologias definem 4 estágios. No estágio mais iniciante, que é o estágio 1, no Brasil, né, cerca de 6% das empresas estão presentes nesse estágio, contra um estudo que foi feito na Europa, que é 7%. Já no estágio 2, né, que as empresas o que é o estágio 2, né? O estágio 1 é a empresa que está começando ali, né? O estágio 2 são aquelas empresas que elas já têm uma noção do que elas precisam, elas já começam a entender que elas têm que implementar algumas ferramentas, começam a usar um pouco mais o digital como um todo, só que não usam em sua totalidade, não conseguem ter uma análise de dados bacana, não fazem o uso em sua totalidade do digital. Entendeu? Já no Brasil, esse mesmo estudo mostrou que 55% das empresas estão nesse estágio contra 47% da Europa. Já é um número interessante, entendeu? Quando você vai para um estágio mais avançado, que é o terceiro estágio, onde as empresas elas já conseguem analisar dados, já começam a tomar decisões baseadas em dados, já conseguem usar ferramentas digitais de uma forma mais integrada, né? Aí esse terceiro estágio nós já temos um número de 37% no Brasil, né, contra 49% na Europa. Aí você percebe já uma discrepância um pouco maior aí, entendeu? Sim. Já no estágio, o último estágio que a gente acha da maturidade, né, que é um estágio
aonde, além de tudo isso que eu falei para vocês, né, a empresa ela proporciona para o cliente, né, que é o consumidor final, uma experiência diferenciada, uma experiência personalizada, uma coisa omnichannel, né, multicanal, assim, integrada, aí o número cai bastante. Tanto na Europa quanto no Brasil, cerca de 2%. Né? Pois é. Quem que são essas empresas? Vamos dar um exemplo prático aqui, uma Netflix. Né? Uma Netflix onde você entra lá na interface de uma Netflix e você percebe que para você a interface é de um jeito, mas se a sua esposa entrar, ela é de outra maneira, é outra experiência que é proporcionada para o usuário, entendeu? Com outros vídeos, com outras sugestões, né? Quando você entra em grandes e-commerces, né? Plataformas de e-commerce mundiais, como a Amazon também, essa mesma coisa acontece, entendeu? Então são empresas, né, que não são muitas, que já estão em um nível de maturidade muito acima de todas as empresas do globo, né? Um Instagram, uma Meta, redes sociais, nem se fala. As redes sociais trabalham muito a questão de experiência do cliente, a personalização, né? Então, enfim, temos um caminho, você percebe assim, tem um caminho muito grande para as empresas seguirem. E isso é uma média, né? Isso é uma média. Quando você vai nichar em segmentos, aí você pode perceber que essas discrepâncias de números são maiores, né? Não, é interessantíssimo esse dado, esses 4 pontos ou fases, né, que você colocou, porque isso reforça mesmo a percepção de consumidor nossa também, né? E do que a gente está falando aqui, do que eu trouxe, de que não basta a transformação digital, que tem aí um índice grande no Brasil, até mais do que na Europa, de empresas que já estão nesse nível, né? No segundo nível lá. Mas que o importante talvez seja para retorno mesmo e para essa questão de mudança de comportamento até do consumidor, seja o último nível, né? A última fase, a 4ª, né? Em que pouquíssimo, o percentual é baixíssimo de resultado dessa maturidade digital, porque não há essa relação, e eu diria mais, não há até esse respeito com o consumidor, né? Estou dizendo isso aqui até como dor de consumidor, porque em algumas empresas de telefonia, por exemplo, é terrível, é triste você no relacionamento, né? O sistema ainda de call center, de atendimento aos clientes em muitas empresas que adotam ali a tecnologia, a transformação digital, enquanto a eficiência é zero. Quando eu tenho a oportunidade de responder uma pesquisa, é triste. Mas a culpa de tudo isso é de todo mundo um pouco, né? Porque o que acontece? Vamos falar das empresas do segmento digital, tá? Elas precisam participar, né? Aí eu puxando um pouco um viés para uma associação, participar de uma comunidade, alguma coisa, para elas conseguirem ter cada vez mais embasamento, conhecimento para evoluir as suas próprias empresas para oferecer um serviço melhor para o cliente final. Né? Isso assim, a gente vê o digital sendo visto em alguns momentos, o marketing digital como um todo, toda hora tem um guru, tem uma empresa que sabe muito, mas fez pouco, sabe? Então, assim, a gente precisa de uma associação que baliza, que consegue ajudar, né, que essas empresas evoluam e entreguem melhores serviços. Aí o cliente também, ele tem um pouco de culpa porque ele não procura se informar, né? Ele simplesmente contrata, depois reclama, mas assim, e muitas vezes ele também não dá o subsídio suficiente para um fornecedor executar um bom trabalho, entendeu? Então tem esse viés também. Sim. Mas em todo esse cenário tem uma grande problemática, né? As empresas, elas vendem sem estratégia e as compram sem estratégia. Hoje em dia, lógico, se você comprar um serviço de links patrocinados, né, de mídia, né, para você impulsionar o seu negócio, para quem está nos escutando, basicamente você paga um valor e o seu anúncio ele aparece nas redes sociais, no Google, em todos esses lugares, né? É claro que fazer esse serviço você vai impactar usuários e, consequentemente, você vai vender. Mas quando você fala de maturidade digital, existe toda uma base por trás disso que às vezes precisava ter sido construída para que esse investimento que você colocou, ao invés de 5 mil, R$1.000, 10 mil, 1 milhão, não importa o tamanho da empresa, o investimento que ela coloque, a taxa de retorno de investimento, né, a conversão seja muito maior, porque você tem um site melhor desenvolvido, tem um e-commerce que vende mais rápido, que tem etapas mais fáceis para o usuário, né? Após o usuário preencher um cadastro, você tem um fluxo de automação para impactar
com ele com novas informações, para ele entender melhor o quão bom é comprar com você. Então tem muitas coisas que você às vezes não faz e você espera que apenas anunciando vai fazer milagre, entendeu? Então tem essa questão. Aí quando você vem com uma metodologia, com um modelo de você olhar, entender qual estágio que você tá, eu tô no estágio iniciante, tá? O que eu tenho que fazer para eu ir de um iniciante e ir para um estágio 2? Entendeu? O que eu tenho que fazer de serviço de casa aqui? Eu tenho que fazer isso. Então, qual a empresa que pode me atender aqui? A empresa A, talvez a empresa A já vai te resolver. Beleza. Consegui fazer, entreguei. Estágio 2, né? O que eu tenho que fazer para ir do estágio 2 estar no estágio 2 de forma completa para migrar para um estágio 3? Aí vamos fazer o exercício de casa sobre isso aqui. E as empresas que estão ofertando esse tipo de solução para o mercado tem muito mais retorno, porque ela fideliza o cliente, né? O cliente se sente mais grato, ele percebe evolução, entendeu? E é um dos motivos que a gente vai em breve lançar até uma plataforma para poder auxiliar tanto o mercado como um todo, né? Como o próprio cliente a descobrir a sua maturidade digital e conseguir acompanhar esse processo como um todo. Ótimo, você deu gancho aqui para a minha próxima pergunta, mas é para o próximo bloco também. De quando a gente começa a perceber, ou como começa a perceber que precisa amadurecer digitalmente. Qual é o sintoma que a gente sente ali de que a empresa precisa evoluir e passar de fases, talvez? Vamos fazer um intervalo rapidinho, Rodrigo? No próximo bloco a gente segue na conversa, tá bom? Você de casa também? Continue com a gente aqui no Rumo Certo, edição especial de hoje de quase uma hora de conversa e a gente volta num instante. De volta com o Rumo Certo, seja de novo muito bem-vindo para a gente seguir nessa conversa e hoje estamos falando sobre maturidade digital. Nesse segundo bloco, a gente vai continuar na conversa com o nosso entrevistado e vamos descobrir, aqui comigo, com o Rodrigo Neves, qual é o momento de se identificar que é preciso começar a fazer a maturidade digital ou passar pela maturidade digital, né? Porque é preciso para todo mundo, né, Rodrigo? Exatamente. Na verdade, assim, hoje, se você tem uma empresa, um CNPJ, né, você tem que entender que você tem que estar no ambiente digital e você tem que ter uma estratégia para você continuar crescendo e evoluindo. Lógico que isso vai depender do seu volume de investimento e orçamento para isso, né? Mas é importante entender em que nível você está perante o seu concorrente de mercado e como você pode evoluir para os próximos passos, né? Uhum. E aí, como medir isso? Como é que se descobre? Como é que eu sei da minha empresa está ou não? Em que nível? Então, eu comentei um pouco sobre uns 4 estágios, né? Até de uma pesquisa recente que a própria BCG e o Google fez. Quando você está no estágio, né, que é um iniciante, você quer ir para um segundo estágio, né? Quando você percebe que está no momento de já mudar de estágio e que realmente eu preciso evoluir de estágio. Primeiro é o crescimento da empresa, né? A empresa cresce, né? Você e percebe que você tem outras demandas que precisam ser feitas, né? O cliente mesmo acaba demandando de ti algumas situações que se você não tiver presente em algum ambiente digital, com alguma coisa automatizada, algum serviço, né, você vai acabar perdendo para o seu concorrente. Outra questão é a adoção de tecnologias mais avançadas. Uma coisa bem básica aqui, né? Você faz a gestão dos seus contatos comerciais na planilha do Excel. Normal, todo mundo começa assim. Mas você começa a perceber que você tem que ter um sistema, um CRM, né? Para poder fazer uma gestão melhor e mais avançada dos seus clientes também, entendeu? O ambiente competitivo muda. O que é isso? Às vezes é um serviço novo, né, disruptivo, você está começando a fazer, mas começa a perceber que o seu concorrente está evoluindo, está crescendo e fazendo outras coisas que você não faz ainda. E isso aí acaba te puxando porque você tem que, né, estar no mesmo patamar que ele, porque senão você acaba não se diferenciando. E é uma coisa que eu acho que é o que mais impacta para você falar assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa aqui, é quando você começa a ficar travado na gestão.
entendeu? Fica o empreendedor, né, o empresário, a equipe, ela fica extremamente no operacional, ela fica, e às vezes não dá conta de fazer tudo que precisa fazer durante o dia, e ela realmente precisa investir em ferramentas e plataformas e outras questões que vão automatizar e potencializar os processos da empresa, sem precisar investir em pessoas, entendeu? Ampliar a quadra de funcionários. Sim. Então, isso são as questões que eu acho que no primeiro estágio, do 1 para o 2, assim, né, são coisas que devem ser levadas muito em consideração, sabe? Uhum. Rodrigo, onde é que você vê que está a maior dificuldade ou maior gargalo, talvez? É lá na ponta com o cliente, nessa outra vertente? Ou é dentro ainda, nessa relação com colaboradores? Precisa trabalhar aqui dentro primeiro bem trabalhado, para depois se atingir um outro nível lá de maturidade? Elas caminham juntos? Onde é que está o gargalo? Então, tem uns pivôs digitais que a gente fala, que são os pontos que atrapalham bastante essa evolução do digital, que acabam sendo os principais ofensores. Não vou falar sobre todos que existem, mas o principal é a comunicação organizacional, a cultura organizacional também da empresa, entendeu? Se você, como diretor, CEO, empreendedor, quer evoluir, né, quer se transformar, quer usar novas ferramentas e tecnologias, a cultura da empresa tem que ser uma cultura inovadora, né? Tem que ser uma cultura para frente, né? O colaborador, o quadro de funcionários, você tem que trazer eles para perto, eles têm que entender essa cultura também, porque senão a coisa não implanta, ela não ela não sai do lugar. Se eu te fosse falar um principal ofensor, realmente é a trava da cultura organizacional, entendeu? Rapaz, preocupante. E assim, tem uma questão que é uma realidade brasileira, tá? Poucas as empresas que elas conseguem evoluir e crescer e ser destaques são porque elas separam verba para inovação, né? P&D, pesquisa e desenvolvimento, entendeu? Sim. E são, infelizmente, até pelo quadro econômico que a gente tem, pela nossa cultura e tudo mais, né? A gente acaba não tendo essa reserva financeira e o empresário acaba vendendo o almoço para comprar a janta, né? Então, ele não consegue separar uma verba para isso. Mas aí vem outra questão, sabe? Por que às vezes não consegue? Tem um problema técnico anterior que não precificou corretamente o seu serviço, né? Não separou uma verba no projeto para isso. E daí a gente vê até no mercado digital a discrepância gigantesca sobre a oferta de serviço sobre o mesmo tema. A oferta de valor de serviço sobre o mesmo tema, né? Você vai contratar uma empresa que vai fazer um serviço de otimização e mecanismo de busca, a gente fala de SEO. Você vê empresas vendendo um serviço por R$1.000 e uma mesma empresa vendendo um serviço por 12 mil, 15 mil, 20 mil. Por que isso? Entendeu? Lógico, cada empresa tem o seu porte, a sua equipe, mas além disso, é uma correta precificação e uma separação desse valor para inovação, pesquisa e desenvolvimento, entendeu? Não dá para subestimar, né? Ainda mais hoje, com tanta competitividade cada vez maior, né? Mas sendo assim, seria injusto a gente dizer que o problema também é maior em empresas mais tradicionais, Rodrigo? Essa questão cultural, ter que abrir, talvez, gestores mais tradicionais dessa conscientização do quanto é preciso se investir na maturidade digital, no digital, que ele é um ativo importante hoje em dia, mais do que produzir um produto, né? Mas é ter toda essa conscientização, o conjunto. Empresas mais tradicionais têm mais dificuldade, Rodrigo? Tem. A gente atende também empresas tradicionais aqui, de grande porte, multinacionais e tudo mais. E a questão, muitas vezes, não é nem porque ela é uma empresa tradicional, às vezes até familiar, muitas empresas grandes são familiares, né? Mas não é porque eles não tenham o desejo, é que a estrutura hierárquica, organizacional, ela é tão grande que uma simples mudança ela impacta muita coisa, entendeu? Já existe inclusive uma cultura empregada, então não é um processo simples, né? Não é porque você falou que agora nós vamos começar a usar a inteligência artificial em todos os processos que amanhã você consegue. Não, existe todo um trabalho tem que ser feito de médio e longo prazo para você conseguir implementar isso. Essa que é a grande vantagem das startups, né? Por isso que as startups elas crescem muito rápido, sabe? Porque elas conseguem se movimentar de forma muito mais rápida, entendeu? E por setores também, Rodrigo, há essa ou dificuldade, ou setores que tenham mais desenvolvimento já da maturidade, não tem relação?
Sim, tem relação sim. Tem setores como a própria setores de tecnologia, financeiro, como as fintechs, né? Setores relacionados à educação, como as edtechs, que já estão bem avançadas com relação à maturidade digital e avançam mais rápido. Diferente de outros setores, como às vezes até o próprio agronegócio, né? E outros que acabam tendo algumas travas, né? O varejo evolui bastante com relação à maturidade digital, aos grandes varejistas, são os mercados mais potentes assim nesse quesito, sabe? Mas mas mesmo assim, para todo mundo tem um grande caminho a se trilhar, né? Porque, queira ou não, nós temos um advento aí da Web3, blockchain, metaverso, IA, que ainda está muito pouco explorado, entendeu? Tem muita coisa. Aí a gente está aprendendo muito junto também, né? Todo mundo meio que aprendendo, é claro, com setores mais desenvolvidos e com profissionais mais de ponta e mais à frente. Mas é mesmo assim também um momento de se admitir alguns erros, algumas impossibilidades ou condições também não tão favoráveis para que se trabalhe junto e se chegue, né? Por isso a importância da associação também nesse processo, né? Mas como você fala da questão que é muito cultural, é bom trazer isso da relevância, da importância que é para o empresariado, seja ele micro, pequeno, mas se colocar como parte desse processo todo também, né? Talvez não saibamos tudo da primeira vez, mas é preciso entender, ou quem trabalha no universo digital já propriamente, não físico, mas para quem trabalha com físico também, quer dizer, são mudanças para todos, né? Por sorte a gente tem uma democracia quando se fala de tecnologia, porque quase todos têm acesso, né? O que é muito bom, mas essa democracia por si só não é suficiente. É preciso entrar, aprender, buscar cada vez mais juntos, né? A inteligência artificial é um desafio aí, mas assusta, mas é para instigar, né, Rodrigo? Que tem que participar, né? Mas eu vou falar, se fosse dar um conselho para o empreendedor, assim, que me ajudou demais na minha vida como um todo, você tem que participar de grupos e comunidades, entendeu? Se você não importa qual ramo que você tenha hoje, que você atue, você pode ter certeza que existe uma associação, existe uma comunidade, existe algum tipo de iniciativa que reúne empresários que são seus concorrentes, normal, né? Ou podem ser seus fornecedores, não importa, mas que estão ali presentes para debater sobre temas. Então, o empresário tem que se colocar, ele tem que sair do escritório, ele tem que sair da mesa, e tem que sair dessa bolha que ele acaba vivendo do operacional do dia a dia e escutar o mercado, né? E a princípio ele só vai escutar, às vezes não vai conseguir nem debater, mas ele vai escutar e ver o que o mercado está discutindo e debatendo. Isso gera muito insight, até para você corrigir coisas que acontecem na sua empresa. Quando você participa de um movimento como esse, você começa a entender o valor, né? Como, por exemplo, da IA, né? Como as empresas estão aplicando IA nos seus negócios, sabe? A gente vê evento tem a rodo, né, no Brasil inteiro, né, sobre algum tema que você queira aprender, entendeu? Sempre tem evento. Só que daí a gente percebe muitas vezes, eu vou falar até do que a gente faz, né? Você percebe que as pessoas se inscrevem no evento, né? Mas existe uma quebra natural de 50% que não comparecem ao evento às vezes, entendeu? Por que isso, sabe? Porque o dia a dia consome e a pessoa acaba não conseguindo sair para poder conseguir no evento. E isso, para ele, podia ser um grande diferencial, né? Aquela palavra, aquela frase, aquela palestra, aquele contato que ele trocaria um cartão numa rodada de network de negócios, né? Poderia fazer total diferença, né, para sua empresa, né? E para o futuro de alguma estratégia, entendeu? Pois é, a gente já está trazendo para a gestão do tempo, né? A gente, enquanto empresário no dia a dia, a busca do resultado e da linha de produção, talvez, esquece da importância disso, né? Porque com a gestão do tempo bem feita e aí a gestão do investimento, da prioridade de que se precisa, tudo flui depois melhor, né? É meio que assentar a casa e com as prioridades que hoje são diferentes do que eram ontem, amanhã vai ser um pouco mais diferente também. Né? E acontece que o empresário ele tem aquela ansiosidade pelo resultado rápido, né? E o resultado rápido também, da mesma forma que ele vem rápido, ele acaba assumindo rápido, entendeu? Porque não é consistente.
Então, assim, por isso que eu falo que é muito importante a empresa, ela realmente ela fazer essa troca de network e entender em qual estágio, ela tem que entender a realidade, ela não pode ser uma coisa de utopia, sabe? Ele achar que ele é o melhor do mercado por causa que uma marca é uma marca muito conhecida, sabe? A gente vê muita coisa que aconteceu, né? Vamos falar um exemplo, lógico que é muito antigo, mas vamos falar de uma Blockbuster, né? Era uma potência como marca e empresa, né? Hoje nem existe mais, né? Veio uma Netflix, uma empresa totalmente disruptiva e engoliu essa empresa, sabe? Em termos de modelo de negócio. Então, se você, por mais que você tenha uma marca forte, que você está bem posicionado no mercado, se você não entende qual a unidade digital que você está, em qual estágio que você está e como você tem que fazer para ir para um próximo estágio e conseguir se manter competitivo, naturalmente vai aparecer alguém, né, um concorrente, ou vai aparecer alguém ou algum concorrente seu vai identificar isso e vai conseguir ultrapassar você, entendeu? É perigosíssimo até, né, para a gente falar de resultado aí e trazendo um pouco para as vendas também, o quanto se perde quem não entra nesse cenário, quem não entra nessa onda boa que é preciso surfar, né, da tecnologia de forma eficiente, né? Porque tem como a gente metrificar hoje isso, né, Rodrigo? Quanto mais as ferramentas que a gente tem hoje digitalmente, elas mostram já no dia seguinte o quanto deu resultado, né? Eu vou te dar um exemplo, uma coisa que eu fiz, tá, na minha empresa, para você ver como é importante medir, analisar e testar, tá? Bom, eu tenho um site, como todo mundo, né? Assim, tem que ter um site para poder divulgar nosso serviço. E eu tinha um site, tinha lá o telefone, tinha um formulário de contato. E a gente fazia anúncio normal para trazer clientes e visitas para o nosso site e, consequentemente, gerar uma oportunidade de vendas, né? E faz anúncio e quantidade de preenchimento de formulário ínfima, né? E dinheiro indo pro ralo, né? Porque você vai investindo, traz visita, você vê lá o seu acesso subindo, mas não tendo conversão nenhuma. A gente fez um trabalho que foi o quê? A gente colocar chat online no site. Só um chat online, não é nem um chat automatizado, é realmente uma pessoa que fica no chat. É impressionante que o volume de contatos que a gente passou a receber. A gente passou a receber muito mais contato pelo chat online. E assim, a gente não mudou a mídia, a gente continuou investindo, mesma campanha, não mudamos nada. A gente só incluiu o chat. E assim, muitas pessoas começaram a preencher o chat, a gente começou a conversar com as pessoas, pegar o lead e marcar as reuniões. Então as pessoas elas tinham preguiça ou não tinham vontade de ligar ou preencher um formulário. Por quê? O consumidor muda a forma de adquirir os serviços. Aí, o que a gente fez como terceira etapa e um teste? A gente colocou lá, fale com a gente pelo WhatsApp. Por quê? Teve que a cada 10 contatos, a gente percebia que 2 ou 3 pensavam que a gente era um robô no chat ali, que era um chat automatizado, né? E achava que era um robô. Então a gente colocou assim, você pode falar no chat ou você tem um WhatsApp. É incrível que pareça, o chat está lá, acabam até sendo usado, mas o volume inteiro migrou para o WhatsApp. Entendeu? Então as pessoas preferem falar no WhatsApp porque no WhatsApp ela tem aquela sensação de... Como é que eu posso Alguém dizer? Alguém está falando comigo, né? Humanização, né? Mas personalização. Tem imediatismo. Tem outra questão. Num site, você tem que estar com a página do site aberta para falar com a pessoa ali e tal, que se você fechar, encerra a sessão do chat. Quando você vai para um WhatsApp, tá lá no seu WhatsApp aquela conversa. Você conversa no tempo que você quiser que ela tá ali, entendeu? Então a tecnologia tá aí. Como é que a gente conseguiu perceber isso? Com métricas e tudo mais. Sem mudar nenhum tipo de investimento, a coisa melhorou. Por isso que eu falo, medir a maturidade digital, estar presente em vários canais é importante, entendeu? E o bom é que essas métricas têm levado mais para a humanização, né? A gente está lidando cada vez mais com tecnologia, sim, mas a gente está cada vez mais precisando estar mais próximo, de alguma maneira. O WhatsApp foi mais próximo do que o site, nesse caso, né? Porque tem a humanização nesse relacionamento. E foi uma métrica que deu esse direcionamento. Mas para tudo isso precisa estar inserido no mundo digital. Vamos fazer mais um intervalo rapidinho, Rodrigo? E no próximo bloco a gente continua, então, falando de futuro até. Que o futuro é daqui a pouco, né? É ontem, não é mais como antigamente, não. Quando a gente contava que nos anos 2000 as coisas iam acontecer. Não, acontece amanhã, daqui a pouquinho, de tardinha, mais ou menos por aí. Vamos fazer um intervalo rapidinho e a gente já segue na conversa, tá bom, Rodrigo? Beleza. Mais um intervalo aqui no Rumo Certo, mas a gente segue nessa conversa no instante.
De volta com o Rumo Certo numa conversa interessantíssima hoje falando sobre maturidade digital. Esse é o terceiro bloco do programa especial da semana, da edição de quase 1 hora. E eu tenho aqui o prazer de ter comigo, junto nessa conversa, trocando ideia, compartilhando conhecimento, Rodrigo Neves. Rodrigo é presidente nacional da Anamid, que é a associação que representa o setor da indústria digital. E CEO também da Vitamina Web. Continuamos na nossa conversa, Rodrigo. A gente entrou do último bloco para cá, nessa linha bem da humanização, né? Trazer o digital para as empresas, sim, tecnologia cada vez mais, sim, mas com essa preocupação aí da humanização nas relações, né? Você colocou aí como a sua empresa um exemplo clássico, né? Que trabalhava mais com o site, passou a trabalhar com o WhatsApp e vocês perceberam ali em métrica do quanto isso dava mais resultado. O futuro está por aí, Rodrigo? É por aí, é por esse caminho? A gente está distante, mas cada vez mais próximo, como hoje? É uma frase boa essa, né? Mas assim, se você for pegando um pouquinho a temática da nossa conversa, que é maturidade digital, o último estágio, ele é isso. Entendeu? É sobre a centralidade em cima do cliente, do consumidor. Porque o último campo de batalha que nós temos aqui é a experiência do cliente. Entendeu? Porque no final todo mundo acaba oferecendo o mesmo serviço, o mesmo produto, né? A mesma solução, né? Lógico, tem algumas coisas que acontecem de inovação, mas no final o serviço é o mesmo. O cliente ele acaba optando pela marca A, marca B, pela experiência que essa marca oferece para ele. Então, quando você trabalha a experiência do cliente, personalização, que vai muito de encontro à humanização, que isso é o último estágio. É quando as empresas conseguem realmente trazer o cliente para perto, né? Ele se sentir parte daquela marca, ele se sentir integrante daquela marca e você fideliza o cliente. Entendeu? Então, esse é o último estágio. Porque para você chegar nesse estágio de maturidade digital, você tem que contar com um volume de análise de dados, né, de comportamento do seu consumidor, de ferramentas multicanais, né, que você tem que ter implementado, né, porque não é simples implementar uma ferramenta, né? Disparar um e-mail é muito fácil disparar um e-mail, mas você fazer um fluxo de automação de e-mails personalizado, com o perfil de cada cliente, né? Se a pessoa é homem, mulher, jovem, idoso, criança, é complexo. Né? Você não pode mandar o mesmo e-mail para todo mundo, né? A mesma oferta de produtos para todo mundo. Então existe uma jornada de construção aí, né? Então isso é humanização, sabe? A humanização não é apenas... Quando a gente fala de humanização, a gente às vezes pensa em não ter um robô na frente. Não, a gente vai sempre ter agora um robô cada vez mais na frente dos processos, né? Só que é você trazer o cliente que ele se sinta parte, sabe? Ele se sinta que foi abraçado pela marca, entendeu? Sabe? A marca entende a dor dele e quer ajudar a resolver, entendeu? É como se fosse uma automação personalizada, é mais ou menos isso? Eu preciso, para efeito de procedimentos, da automação. Exatamente, né? E quando você fala de automação personalizada e centrada, por exemplo, eu fui no Instagram da marca e eu falei assim: oi fulano, aqui é Rodrigo, CPF tal, fiz uma compra e eu estou com um problema que não entregou ainda, né? Aí você teve um atendimento ali. Se você for pro WhatsApp ou for por e-mail, toda essa informação ela tá integrada e você sente que assim, você não tem que toda hora explicar, toda hora, sabe? Você vai conseguir. Foi o que você falou um pouco ali que acontece muito em call centers, né? Às vezes você tem que repetir muitas coisas, contar toda a história de novo, né? E nunca se resolve. O cliente ele quer ser muito bem atendido, ele quer ter uma experiência muito boa, né? Eu acho que uma ferramenta, uma empresa que trouxe um trabalho disruptivo nisso no setor foi o Nubank, quando ele surgiu. Sim. Não sei se você já viu isso, sim, mas o Nubank, quando ele surgiu, a forma de você falar com o chat, sim, resolver seus problemas no chat ali, é uma forma... Você nunca foi num Nubank, numa loja, você nunca viu ninguém, você nunca precisou ligar pro Nubank. Facilitadíssimo. E só pelo chat ali... E só pelo chat, que muita coisa do chat é ser humano, mas muita coisa é automatizada por robôs. Pelo chat você percebe que sim, conseguiu resolver, foi prático, foi rápido, a experiência foi inédita, entendeu? É curioso isso, a sensação que eu tenho é que as grandes corporações, elas estão atrás das pequenas nesse sentido, porque eu já também tive relação já com uma empresa de
também de internet, que era muito pequena, no bairro onde eu morava, em que o atendimento e o trabalho era fantástico, porque falavam quase que diretamente comigo, por mais que fosse automatizado ou personalizado. Mas você vai para as grandes corporações, para as grandes empresas, como tem todo o processo muito digitalizado e de uma forma talvez não tão eficiente na minha avaliação, aí a dificuldade é enorme, quer dizer, é o perigo, volta àquela questão do perigo de ter a digitalização, a transformação por si só, né? Ela precisa descer um degrauzinho, eu acho, aí, ou voltar um pouco atrás, ou pensar no futuro ao mesmo tempo, que parece contraditório, mas que tem que ser muito mais inteligente esse relacionamento, essa digitalização, né, Rodrigo? Eu digo aqui de novo, como consumidor, porque também é uma dor de muitos outros consumidores com quem converso, e trazer isso para as empresas para pensar dessa forma, que não é... A essência do empreendedorismo é essa, né? De resolver a dor do outro, não a dor minha enquanto empreendedor. Porque para as empresas talvez seja muito menos oneroso, custo reduzido, processos muito mais eficientes, mais rápidos. Mas isso é eficiente mesmo, de todo? Em que estágio a gente está daquele processo lá? E curiosamente, ou não é curiosamente, o último estágio, o último na ordem, mas é o que mais necessita de atenção, né? Porque é onde tem menos percentual de maturidade, né? Você pode ver que são 2% das empresas, né, Brasil e Europa, que estão nesse estágio. Então, assim, fica evidente o problema de atendimento que nós temos em vários lugares, né, entendeu? Tá aí descrito. Mas para chegar nisso, não dá para pular etapa, entendeu? Sim. Não dá para pular etapa. Você tem que realmente seguir todas as etapas da maturidade digital. E aquilo que você falou das grandes organizações é a trava do elefante, né? Assim, infelizmente, né? Elas não conseguem andar rápido, né? Só que elas têm que ter esse cuidado de se transformar, não tem jeito, né? Vão conseguir também, mas a passos mais distantes, né? Pois é um processo mesmo. E realmente é legal ressaltar isso, que não dá para pular etapas, sim. Mas tem algumas etapas já melhor desenvolvidas, né? Que bom, então vamos dar atenção para aquela outra menos. É quase que arrumar a casa da gente, assim, por onde é prioridade. Mas e aí, nessa linha, nesse tom, você de forma, eu imagino, positivista, né? Imagina enfim, pensando no futuro, você é um cara otimista nesse sentido, por onde a gente caminha e o que nos espera aí à frente depois de inteligência artificial e com inteligência artificial, como é que as empresas vão se desenvolver? Como é que você vê isso? O futuro é uma coisa, uma incógnita, né? Mas a gente olhando como a IA ela chegou impactando os processos de todo mundo, entendeu? Você pode ter certeza que nós vamos avançar em termos de experiência do usuário, experiência do cliente, tecnologia e soluções nos próximos um ano e meio, de uma forma assim que a gente não tem nem como medir, né? Tem plataformas e ferramentas quase que diariamente sendo lançadas como IA agora que não tinha antes, entendeu? E isso aí, até olhando o mercado digital como um todo, tá? Olhando o mercado que eu atuo, né? Os meus concorrentes, parceiros de negócio, eles estão conseguindo produzir muito mais com menos recurso, entendeu? Então, assim, as empresas como um todo, né? E os profissionais, eles têm que utilizar isso ao seu favor, né? Aí o pessoal fala muito, pô, a IA vai substituir um profissional? Vai, se o profissional não se atualizar, se o profissional ele não procurar uma evolução dele, Sim. Entendeu? Ele vai ser substituído, normal, entendeu? Porque hoje, eu vou dar um exemplo, né? Vamos falar sobre copywriter, né? O famoso redator, né? Escritor e tudo mais, né? Hoje as IAs estão muito focadas na produção de conteúdo de texto. Lógico, tem de imagens, tem vídeos, tem outras questões, mas o textual é o que está mais avançado, né? Algumas agências, elas não estão mais trabalhando, elas não estão demitindo os seus copywriters, né? Elas estão vendo como eles conseguem produzir mais e melhor, né? E sem deixar aquela coisa robotizada, porque queira ou não, né? É um robô que está escrevendo, né? Então é a forma de trabalhar que mudou. Porém, eles estão agora com o tempo para pensar de forma estratégica. Então eles não tem que apenas ficar lá 1 ou 2 horas escrevendo. Não. Vamos ficar
ficar mais focado na estratégia de experiência do cliente, né, de como entregar um conteúdo melhor, quais conteúdos a gente vai entregar, e vamos usar uma IA, né, para potencializar a nossa entrega mais rápida, entendeu? Então esse tempo aquela coisa que a gente sempre fala, a gente tem que gastar mais tempo com a estratégia do que com a execução, né? A IA ela vem para auxiliar isso. É, mais interessante ver, não pelo desafio por si só, mas pela oportunidade que cria também, né? Se o redator não vai ter, se a inteligência artificial vai substituir, mas ele não vai ter oportunidade de desenvolver uma outra habilidade. Enfim, mais cria oportunidade do que tira as que tem, né? A gente precisa evoluir, como sempre, no tudo, né? Sempre foi assim, agora é de uma outra maneira, mas sempre foi assim. A gente, quanto mais possibilidades tem, mais oportunidades, mais se cresce também. É porque criar a resistência é que não se evolui de jeito algum, né, Rodrigo? Exatamente. E assim, a tendência a gente já viu, né? Já está reparando, né? Há 20 anos atrás, né? Qual era o tipo de celular que nós tínhamos? Acho que a gente nem tinha celular direito, né? Era um tijolão que a gente tinha, né? Com 16, 18 anos. Então, assim, hoje o que nós temos de tecnologia na palma da nossa mão? Em 20 anos, né? Comparado a 50 anos atrás, entendeu? Assim, a gente, daqui a pouco, a gente vai ter uma realidade perto da gente que nossos óculos mesmo já vão estar conectados com a internet e nos fornecendo toda a informação que a gente precisa. Então, assim, a gente tem que se adaptar a isso, né? Estejamos preparados para isso, vamos amadurecer, e digitalmente também, principalmente, talvez. Rodrigo, foi um prazer enorme conversar com você aí. A gente tem muito assunto sempre, né? Cada dia, se a gente for sentar para conversar, tem assunto diferente, porque as coisas mudam a cada dia. Mas por hoje a gente precisa terminar essa nossa conversa por aqui, uma conversa de quase 1 hora, bastante proveitosa, um aprendizado, foi para mim, uma lição, uma aula, e espero que tenha instigado também outros empresários aí, Brasil afora. Feito, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos aí. E precisando, estamos à disposição. Ótimo, obrigado. Muito bem, muito obrigado a você de casa que acompanhou essa edição especial do Rumo Certo de hoje. Volto no próximo programa. Um forte abraço e até mais.